Nós, no ano passado, fizemos várias pregações sobre o eu sou. Eu sou, desde Moisés, aplicando a Cristo, quando Moisés ouviu, aplicando a Cristo, quando ele diz eu sou. Mas esse eu sou também usando na terminologia nossa pessoal, quando Cristo diz que nós somos. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Então, aplicando a Cristo e aplicando a nós. Nós éramos o peixe que foi pescado, simbolizando a alma. E aqui Jeremias nos apresenta como um vaso. Você é o vaso. Normalmente você vai colocar, naquele tempo se usava muito vaso para se colocar água, mas se usava para muitas outras coisas, para se colocar sementes. Eu fui criado numa fazenda e normalmente as sementes eram colocadas em armazéns de madeira, e quando vinha para a despensa em porções menores, ou era colocado em potes. Quem é do interior sabe o que é pote, ou que é um tipo de um vaso igual a esse, só que maior, cabe às vezes 20 litros, 30 litros, 40 litros, dependendo do lugar. Usava-se para colocar alimento e também porque os ratos, as baratas, os insetos não conseguiam penetrar nem furar. Então por isso que usava esse tipo de vaso. Depois, mais tarde, com a tecnologia, veio as latas. No interior chegava muito lata de bolacha, Bela Vista, de 18 litros. Trabalhei muito numa padaria e a gente vendia por quilo, e normalmente o dono da padaria comprava aquelas latas de 18 litros, com tampa fechadinha, e os fazendeiros começaram a trocar os vasos por latas. Isso aí, estou falando de alguns anos atrás, né? 1960, 70, por aí, essa geração aí deles. Mas quando se fala o vaso no sentido espiritual, para nós, a tecnologia, hoje nós não vamos usar de forma alguma na nossa despensa. Também não vamos usar uma lata de 18 litros. Hoje nós vamos usar outros tipos. Está bastante água. Pode pôr aqui, mano. Obrigado. Nós vamos usar outros tipos de vasos. Mas aplicando a sua vida espiritual, Deus vai sempre considerar você como vaso. As coisas mudaram, a tecnologia mudou, a forma da palavra chegar a você mudou, até a forma escrita. Hoje vem às vezes por uma tela, vem às vezes pelo celular, você acaba fazendo a leitura de várias maneiras. Mas o lugar que essa palavra, que essa mensagem tem que ser armazenada é o mesmo. É o seu coração, é a sua alma. E quando você tem os produtos melhores, mais preciosos, você vai guardar em vasos melhores. Uma vez eu aprendi com a professora de português que ela dizia assim: em pequenos frascos há grandes perfumes ou perigosos venenos. Ninguém vai guardar um perfume muito chique em um vaso grande. Normalmente, quanto menor o vaso ou o vidro, vai ser melhor o perfume. Assim também são os venenos e assim são os remédios. Quanto menor a vasilha, ou o vidro, ou o vaso, ali está mais concentrado a pureza do veneno ou do remédio. A diferença do veneno e do remédio é só a questão da dose. Mas quando se fala da aplicação da palavra, essa palavra ela tem que ser guardada debaixo de 7 chaves dentro do meu coração, dentro do seu coração. Mas não é guardar por guardar. Quando você compra um remédio, você não compra por ter o remédio. Vou comprar um remédio se eu ficar doente. Só se a pessoa tiver problema. Mas a pessoa não vai comprar um remédio só para saber se vai ficar doente. Normalmente é quando já tem alguns sintomas. Mas a palavra, ela sim deve ser adquirida com antecedência, para que na hora e no momento certo você possa aplicá-la. Possa ter. E aqui o Senhor leva Jeremias a este lugar, e ele faz um alerta quando chega no versículo 7. E no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino ou contra alguém, para derribar ou para destruir,
quando chega no verso 7 ao verso 10, ele está aplicando a Nínive. Quando Deus manda Jonas à cidade de Nínive, a Bíblia diz que Jonas não quis ir à cidade de Nínive, porque Nínive poderia se arrepender, e Jonas tinha uma preocupação, tinha um medo, porque se Nínive se arrependesse, Deus não ia destruir Nínive. Esse era o pensamento. Mas se Deus não destruir Nínive, Nínive vai vir e destruir Israel, porque eles eram muito inimigos. E como Jonas, de certa forma, queria proteger Israel, ele falou: é melhor eu não ir a Nínive, não pregar a Nínive, porque se Nínive não se arrepender, Deus vai destruir a cidade. Mas o profeta foge em direção oposta à cidade de Nínive, e a Bíblia diz que ele começou a descer. Em primeiro lugar, ele morava nas montanhas, desce até Jope. Segundo lugar, a Bíblia diz que ele desceu até o porto. Depois ele desceu até o navio. Depois ele desceu até o porão do navio. E por último, quando os marinheiros o encontram em situação de pecado, lança ele ao mar. A Bíblia diz que ele desceu até as profundezas do mar, nas entranhas dos mares. Mas a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele se arrepende, ora ao Senhor, porque se ele não tivesse arrependido, se ele não tivesse orado, ia descer pela sexta e última vez, que era para o abismo. E dali Deus o restaura e dá a ordem: vai a Nínive. E ele vai a Nínive, e aqui no verso 7 a 10 está contando a história de Nínive, e dizendo que aquele povo ouviu a pregação e aquele povo se arrependeu. Meus irmãos, quando Deus usa a palavra impenitência, quer dizer aquele povo que persiste no pecado, Deus estava repreendendo Israel, porque Israel estava persistindo, estava insistindo no pecado. Quando hoje na escola dominical, falando aos jovens, quero usar o mesmo termo que usei de manhã, mudou-se a geração, mudou de Adão para Noé, de Noé para Abraão, de Abraão para Davi, de Davi para Jesus, de Jesus para nós. Quanta mudança houve na sociedade, do tempo que eu nasci mesmo para cá, quanta mudança. A eletricidade em qualquer canto desse Brasil. O que falar da internet? O que falar da tecnologia? O que falar dos carros, do metrô, do ônibus? O que falarmos das estradas? O que falarmos do avião? Praticamente incansável, era insonhável, por a gente poderia dizer, de um pobre estar dentro de um avião viajando em viagens longas. E hoje, praticamente, essas coisas se tornaram acessíveis. Mas, com todo esse avanço, com toda essa tecnologia, com toda essa facilidade a milhares de coisas, há uma coisa dentro do nosso coração. A maneira de nós tratarmos a Deus, a maneira de nós olharmos para Deus, a maneira de nós fazermos as coisas de Deus e a maneira que Ele requer de nós, da mesma maneira. Ele só quer de nós a nossa adoração, nosso amor, a nossa fé. Você pode continuar na tecnologia avançada da maneira que você puder, mas o seu coração, Ele quer por inteiro, Ele quer o todo, Ele quer por completo, Ele quer de uma forma transparente, de uma forma límpida. Eu já falei sobre a água. A água tem 3 qualidades. Ela tem que ser inodora, ela tem que ser incolor, insípida. Não pode ter sabor, não pode ter cheiro e não pode ter cor. Isso quer dizer é uma água pura. Assim essa pureza tem que ser o meu coração, tem que ser o seu coração diante de Deus. Pastor, mas com tudo isso que está ao meu dispor,
Mas Deus permite tudo isso estar ao nosso dispor, não é para nós enveredarmos no pecado, mas sim para nós aproximarmos de Deus. O problema da sociedade hoje é que a sociedade quer diminuir ou abaixar ou reduzir a qualidade e a capacidade de santidade de Deus para que ela se sinta próximo do Senhor. Quando na verdade Deus quer ao contrário, que nós elevemos o nosso nível para estarmos ao nível do Senhor. Assim tem que ser esse vaso que é o seu coração. Quando você depara no trânsito, quando você depara com uma pessoa que está nervosa, o que é que ela vai usar? Às vezes palavras de baixo calão, ela vai esbravejar, ela vai querer xingar para tirar a sua paz, para que você chegue ao nível dela. Então ela não vai fazer de tudo para ter paz e para estar em paz, igual o seu coração está em paz. Mas ela vai fazer ao contrário, ela vai fazer de tudo para deixar você irritada, para o seu coração ficar tanto quanto irritado quanto o coração dela. Esse é o objetivo de Satanás. É te aborrecer tanto, facilitar tanto a linha do pecado, para que você esteja na linha da morte, igualado a ele, condenado ao inferno. Satanás, o nosso inimigo, ele não vai querer que você eleve o seu nível espiritual para se aproximar de Deus. Ele vai querer que você reduza seu nível espiritual para o mais baixo patamar possível. Na escola nós até comentamos, tem uma música que está dando muito problema para os pastores. E eu gostaria de abrir aspa no vaso sobre a questão dessa música, uma jovem que gravou. Não quero entrar no mérito da gravação, mas no mérito do objetivo. Queridos, tem 3 coisas que nós não podemos ser contra. A Bíblia diz que existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas até a linha divisória, onde não é pecado contra o Espírito Santo, eu digo assim, é melhor não arriscar do que eu numerar, porque normalmente nós somos muito numéricos, né? Por isso que Deus deixou os 10 mandamentos, e depois numerou de novo, deixando 2. Nós somos muito numéricos, deixou o dízimo, então tudo que deixou o número dos dias, o número de horas, então nós somos muito numéricos. Uma das primeiras coisas que os pais ensinam aos filhos é contar. Contar dinheiro, preferência. Contar história, porque somos numéricos. Mas existem 3 situações. Você não pode ser contra Deus, levantar nenhuma fala contra Ele, nem contra a sua noiva, a sua igreja, o seu povo. Mas se Deus estiver errado, então você com ele. Mas não arrisque falar mal dele, mesmo que ele esteja errado. Ah, mas e se a igreja estiver errada? É melhor você não falar. Se ela estiver errada, é entre ela e Deus. Ela vai ter que prestar conta a Deus. Mas e se o pastor estiver errado? Ele tem que prestar conta a Deus. Melhor ele falar. Não sei as outras igrejas, vou dizer na igreja wesleyana. Na igreja wesleyana existem canais de correção quando uma pessoa erra. O primeiro canal de correção na igreja local é os presbíteros. Por isso que tem presbítero na igreja, que é para tratar o assunto espiritual. Quero dizer para vocês, os presbíteros não tratam só de problema do membro para com a igreja. Se o pastor Agno estiver errado, os presbíteros têm toda a autonomia de chegar para mim. Ó pastor, aquela pregação que o senhor fez, o senhor desceu uma porrada na igreja, não foi bem. Você estava aborrecido, estava nervoso. Eles têm toda a liberdade de chegar e falar comigo, em primeiro lugar. Aí se o pastor não ouvir, e ele estiver errado, todos os presbíteros têm liberdade de ir no meu SD, que é o pastor Samuel. Chegou, o pastor Samuel lá, conversando com o pastor Agno, mas não deu jeito. Se o pastor Samuel não ouvir,
tem a terceira instância. A terceira instância é o bispo. Vai ao bispo, que o bispo é a instância maior da igreja. É claro que espero que nunca chegue a esse patamar, né? Mas eu estou dizendo o caminho das pedras, a maneira de corrigir. Em vez de ficar falando para o outro, isso gera fofoca e isso não resolve problemas. Então, quando a igreja está errada, existem caminhos, existem canais para corrigir. Mas nós, como cristãos, não podemos, mesmo que ela esteja, não podemos condenar outra igreja ou as igrejas. Olha, Deus é na mão do Senhor. Então eu não posso tentar condenar a Deus, nem a sua igreja, que a igreja é noiva de Cristo. Ela foi comprada, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. A igreja não é minha, vocês não são meus. Eu tenho responsabilidade como pastor de orientar, de pastorear e de orar. Todo dia eu oro por vocês, todo dia. E eu gosto de orar citando nome por nome, pessoa por pessoa, diante de Deus. Aí, em terceiro lugar, Israel é uma nação que está com problema, mas eu não posso amaldiçoar a Israel, porque a Bíblia diz, o salmista diz, ore pela paz de Jerusalém. Eu só posso orar, eu não posso amaldiçoar. E quando uma pessoa, seja no sucesso ou seja na fama, usa uma melodia, se é da MPB, eu não sei, eu sou craque músico, os nossos irmãos músicos lá atrás são os professores, o Gabriel e o Daniel sabem muito melhor disso. Então, queridos, a minha fala é essa. Mesmo que a igreja esteja errada, eu não posso usar uma música, uma melodia para condenar, porque quando eu faço isso, eu coloco diante do mundo, todo mundo no mesmo saco, coloco todo mundo na mesma panela. E quem sou eu para apontar o dedo contra a noiva de Cristo? Contra as coisas que Deus está fazendo. Se está errado, está certo, é Deus que vai cuidar. Então, quando a pessoa faz isso, ela está mexendo com o mundo espiritual. Ela não está apenas fazendo sucesso na mídia, na fama, ou na internet, no YouTube, por aí afora. Amém, o mundo está querendo essa fama. Mas quando a pessoa busca essa fama por esse caminho, ela está mexendo com coisas gravíssimas para a sua alma. E está arrebanhando outros a fazerem a mesma coisa. Porque tal jovem, tal pessoa fez sucesso, outros vão querer se enveredarem pelo mesmo caminho. Então esse é o caminho perigoso. Por isso que aqui ele usa a palavra impenitência. Impenitência é um povo que erra e ele permanece a persistir no erro. Embora há correção, há exortação para que a pessoa se conserte. Quando Deus manda ir na casa do oleiro, vai ver o vaso quebrou, mas o oleiro fez outro. Isso quer dizer o quê? Que primeiro Deus nos fez fisicamente, mas depois nós tivemos a nossa vida de pecado, aí vem o poder de Deus e nos quebra e nos faz de novo uma nova pessoa, o novo nascimento. Porque primeiro eu nasci carnal, mas nascendo carnal eu continuei uma vida de sentimento e de pecados. Pecado não depende de riqueza. Tem muitas pessoas que nasceram em lares pobres e ela tem uma índole, ela tem um caráter invejável. Quando também ao contrário tem pessoas que nasceram em lares ricos, pessoas riquíssimas, e às vezes o seu caráter, a sua moral é terrível, é tenebrosa. Então, queridos, não depende do lugar que nasceu, depende do coração. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o coração é esse vaso que você vai guardar a palavra do Senhor. O Senhor faz
também a menção a vaso de ouro, a vaso de prata, a vaso de madeira, a vasos, vários tipos de vasos. Mas o nosso coração para Deus é o melhor vaso, é o melhor ambiente de guardar a sua palavra. A Bíblia diz que Deus guardava a tábua da lei na arca. E Israel passou mais de 1000 anos carregando a arca. Mas a arca simbolizava a presença de Deus, mas mesmo guardando e carregando para cima e para baixo, aquilo não trouxe solução. Aquela arca não trouxe solução para o povo de Israel. E por isso que Deus fez necessário enviar Cristo. Não mais para ser guardado dentro do templo, ou não ser mais guardado dentro da arca, mas Cristo ele veio para ser guardado, a sua palavra ser guardada dentro do seu coração e dentro da sua alma, para que você tenha vida e vida com abundância. A Bíblia diz, quando Jesus estava no processo de evangelização de Maria Madalena, Maria traz um vaso de perfumes e depois vem e quebra sobre os seus pés. Aí na mesma hora a Bíblia diz que Judas foi lá e reclamou. Não poderia ter pego esse perfume que é tão caro e vendido e depois dado aos pobres? E Jesus repreende, dizendo aos pobres sempre teve conosco. Mas na verdade é porque Jesus sabia qual era o interesse de Judas, que era no tesouro, no valor que ia gerar aquele vaso. E depois, por último, Jesus disse que ele vai lá e seca seus cabelos com seus cabelos os pés de Jesus, né? E os cabelos dados em honra à mulher, e vai lá e seca uma forma de declaração de amor a Cristo. Ali o melhor que ela tinha era o produto daquele perfume. A Bíblia também conta uma outra história sobre a questão de vaso. Quando o profeta, Israel estava passando por grande seca, 3 anos e meio de seca, mas o profeta fala que foi na casa da viúva, e lá na casa da viúva estava passando muita necessidade. E aí ele pergunta o que era que ela tem dentro da casa. Ela, no vaso dela lá tinha só um pouquinho de azeite. Ele diz o que para ela? Vai lá e toma muitos vasos emprestados. E quando ela trouxe muitos vasos emprestados, muitas vasilhas, e ali começou a jorrar aquela pequena porção de azeite sobre aquele vaso e outros vasos, e foi multiplicando e multiplicando, e aquilo trouxe riqueza e prosperidade para ela. Isso quer dizer que o azeite que ele derramou sobre você, você vai derramar sobre outra pessoa, vai derramar sobre outra, se torna um processo da multiplicação. O poder da palavra que você recebeu sobre o seu coração, que é um vaso precioso, você vai guardá-la no teu coração e ao mesmo tempo derramar, fazer jorrar sobre outras e outras pessoas. Está lá em 2 Reis 4, versículo 3. E aquela mulher, ela foi suprida as suas necessidades através do milagre do profeta sobre o vaso que ela tinha somente um pouco de azeite. E às vezes você pensa que é uma pessoa fraca, só tem um pouquinho de fé, só tem um pouquinho de Cristo, mas se você se coloca à disposição do Senhor, Deus vai te santificando, Deus vai te modificando, Deus vai te lapidando, Deus vai trabalhando sobre o seu coração, e com isso você vai melhorando o seu padrão. Então o mundo de hoje, queridos, em terceiro lugar, a gente pode meditar assim: o mundo, seja a música, seja a internet, seja a mídia, o objetivo do mundo é diminuir o padrão da igreja, diminuir a qualidade da igreja, diminuir a qualificação dos pastores, diminuir a qualificação dos santos do Senhor, diminuir a qualificação dos levitas. Posso louvar de qualquer jeito, posso louvar com qualquer música? Não.
Deus é santo. Tem que ser coisas especiais. Quando eu penso na Zélia, eu tenho que pensar o melhor para ela. Porque se eu quero que ela me trate bem, eu tenho que tratá-la também bem. É a lei da reciprocidade. Então o mundo vai tentar baixar ou reduzir o máximo o nível espiritual, o nível intelectual, o nível de santificação da igreja. Mas nós que estamos dentro da igreja, temos que fazer por onde? A cada dia buscar melhorar o nosso padrão. Porque senão acontece como um vaso. Está na sala, vai para o quarto da despensa, depois vai para o porão, do porão vai para o jardim de saída, e do jardim de saída vai para o caminhão de lixo. Viu que ele faz isso aqui, ó? Entrou pela porta, vem, fica um tempo, ele tem um tempo. Da sala para o porão é um baixo de nível. Do porão para o jardim, já saiu de dentro de casa. Não faz mais parte daquelas coisas de honra. Já está lá na porta de saída. Do jardim para ir embora, é um pulinho, mas já está na porta. Então assim é a nossa vida espiritual. Às vezes a pessoa começa santificando, fazendo jejum, lendo a Bíblia toda, tem que ler o ano. Eu tenho que ler a Bíblia toda. Eu acho que eu vou prometer o certificado para o senhor BBD. Superintendente, no final do ano ganhar um certificado de quem lê a Bíblia toda. Vamos ver se incentiva um pouco. Aquele ano eu li a Bíblia, eu tenho certeza que eu tenho um certificado na minha casa. Então você vai ter isso. Fazer um desafio com você. Então quando você começa cheio do Espírito, lê a Bíblia, canta, vem para o ensaio, vem para a EBD. Falar nisso, está faltando gente na EBD, hein? Tem gente que vinha, quero incentivar você a voltar a vir, sua presença na EBD. Ele participa da EBD, participa da reunião de oração, participa de tudo. Isso é estar na sala, é estar na mídia da igreja, é estar envolvido com as coisas da igreja, é estar participativo. É aquele vaso que está na entrada da sala, todo mundo que chega vê, olha, elogia, que vaso lindo, que vaso bonito, onde você comprou, como é que foi, quem te deu, todo mundo dá a palavra de elogio. Mas quando ele vai para o jardim, quem vai elogiar? Quando ele está lá no porão, então, ele nem vê, ninguém vai elogiar ele, porque já está no porão. Nem a dona não lembra mais. Cadê aquele vaso que você tinha aqui na sala? Era tão bonito. Estava aqui no Natal passado, não está mais? Não, eu enjoei dele. Já tem outro no lugar. Meus irmãos, na igreja, você precisa estar envolvido. Você não pode sair de fininho. Embora o pastor percebe. Quando a pessoa falta na primeira ceia, quando falta na IBD, quando falta na oração, quando falta nas reuniões, quer dizer que ela já está se ausentando, ela já está indo para o porão. Mas não é o pastor que vai fazer isso, a própria pessoa acaba fazendo isso. Ela vai se excluindo, ela vai se ausentando, quando pensa que não, vai para o jardim. E depois do jardim vai para o portão, quando pensa que não entra mais, não participa mais das festas, porque o vaso bonito ela participa de todas as festas, todo mundo que chega, no aniversário ela está lá, na festa de casamento ela está lá, na festa de Natal ela está lá, no dia da Páscoa está lá, no aniversário do marido ela está lá, no aniversário da esposa ela está lá. Quer dizer, aquele vaso é aquele cara que participa de tudo. Todos os bolos, todos os parabéns, todos os aniversários, nas fotos de 10 anos atrás ele ainda está lá. Já estava aqui 10 anos atrás já. E continua lá. Deus quer isso para você. Que você seja esse vaso
que esteja nas festividades, que esteja na ceia, que esteja na oração, que esteja participativo. Não se isole, não isole a sua alma, se envolva, participe. Deus se alegra. O povo de Israel é um povo festeiro. Mas por que nós nos isolamos? Quarto lugar, o isolamento. Sabe por que a gente se isola? Só tem uma coisa: nós nos isolamos por causa do pecado. O pecado tem 3 níveis. O pastor gosta de falar número, porque é mais fácil você entender. Eu gosto de ser meio pedagógico. Quando fala numérico, você consegue. O pastor falou 3. E ainda bota os dedos para não errar. 1, 2, 3. Primeiro, o pecado ele vem na mente. Ele tem 3 portas de entrada: sabor, gula, gulosema, glutão pela boca. Curiosidade entra pelo ouvido. E aí, o que foi? E aí, você viu a vizinha? E ali a outra? Você viu o irmão? Você viu o outro? Ele entra pelo ouvido. Curiosidade. O orgulho vai entrar pelos olhos. Eu quero. A vizinha pintou, eu também tenho que pintar minha casa. O vizinho trocou o carro, eu também tenho que trocar o meu. O vizinho comprou isso, também eu tenho que comprar. Você viu lá, mas você tem que comprar. Mas eu não posso, mulher. Não faz lá em 10 vezes que a casa não sei o que, ela aceita. Ela tem uma, eu fui lá, ela tem uma televisão de 1000 polegadas, eu quero uma também na minha sala. Não tem televisão de 1000 polegadas, vai devagar, pastor. Vamos com 50, com 100, com 40, aí está tudo bem. Isso vem pelos olhos. Então, pelo ouvido, pela boca e pelos olhos. Aí ele armazena no pensamento, é o processo do pensamento, está no processo psicológico. No processo psicológico, eu posso pedir perdão? Tem perdão? Tem perdão, é mais fácil ser perdoado. Se a pessoa não se arrepender desse processo, ele vai para o segundo, é descer mais um degrau, descer mais um patamar. O segundo, ele entra na emoção. A emoção é coração, é sentimento, é desejo. O desejo mexe com a pressão, o desejo mexe com sentimentos, mexe com aquilo que eu quero ter e eu coloco à frente de outras coisas. E muitas vezes coloco até à frente de Deus. Tem gente que diz, eu adoro pudim. Querido, a palavra adoração, eu vou descer aqui para você entender. Desceu 1, 2, eu estou no segundo. Estou na segunda palavra. Adoração só pode ser dita a Deus. O crente que dizer adoração para qualquer outra coisa, ele está pecando. Se você não sabia, a partir de hoje está sabendo. Tem gente que diga, eu adoro esse tipo de carro, pecou. Eu adoro meu filho, pecou. Eu adoro meu marido, pecou. Eu adoro minha esposa, pecou. Eu adoro pudim, pecou. Mas o pudim é bom, mas não pode falar adoração. Então esse é o pecado do coração. Pecado primeiro da mente, psicológico, psique, segundo da emoção. Se eu não corrigir no segundo degrau, aí eu vou para onde? Para o terceiro degrau. O terceiro é descer. Imagine você dentro da água afundando. A água já está aqui. Se você não se arrepender, não confessar, você desce para o terceiro. O terceiro entra nas ações. A ação, ela sempre vai refletir com alguém ou com algo. Mas Satanás ele vai usar sempre em relação ao mundo do ser vivo. A ação está relacionada ao ser vivo, o pecado relacionado ao próximo ou ao mundo animal. Está relacionado ao próximo ou ao mundo animal. Isso desde o pecado com os olhos, com a boca ou com o ouvido. Tá?
Então, o pecado ele tem essas três situações. Existe perdão? Existe perdão. A Bíblia diz que Deus perdoa. Mas para Deus, eu tenho que confessar. Deus só pode perdoar se confessar. Se não confessar, não tem perdão. Tá? Outra coisa importante que eu quero falar para você nesta noite. Sozinho, ninguém consegue vencer o pecado. Se ele é um pecado oculto, tem que ser confessado e deixado. Mas se o seu psique, o seu emocional não conseguiu, você repete o pecado, quer dizer, comete a segunda vez de novo, arrependeu, confessou, arrependeu, torna a fazer, arrependeu, torna a fazer. Isso quer dizer que você não está tendo mais estrutura emocional e espiritual para vencer o pecado. Quando você chega nesse nível, você tem que reconhecer que precisa de ajuda. Ou essa ajuda vai ser psicológica, ou essa ajuda vai ser espiritual. Mas você precisa de ajuda. Aí você tem que recorrer a alguém de confiança. Quem tem que ser as pessoas de confiança? A Bíblia diz que Jesus tinha 3 amigos: Pedro, Tiago, olha o número de novo, Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Daniel tinha 3 amigos. Quem eram os 3 amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia fala que Moisés tinha 2: Arão e Ur, e na verdade falta o Josué e o Caleb ainda, que era de outra estratégia. 4. Quem são os teus amigos que você pode confiar na hora da dificuldade? Se você não tem no meio da família, por isso que a igreja tem que ser uma família. O pastor tem que ter essa estrutura espiritual e psicológica para ajudar. Os presbíteros também a mesma coisa. Ou então as irmãs da igreja, porque a igreja é um pronto-socorro para isso. E você precisa confiar. Ah, mas se eu contar para a irmã e a irmã jogar no ventilador, responsabilidade da irmã. Mas procura alguém de fé que não vai jogar no ventilador e que vai te ajudar. E com certeza você vai vencer. Em último lugar, queridos, concluindo, eu quero dizer o seguinte: a gente aprende nessa terra, até os 50 anos, nós somos muito acumulativos. Nós queremos ter, o nosso prazer é ter. Mas quando a gente chega de 50 para frente, a gente aprende que o ter não é tudo isso. Até às vezes sem ter, a gente consegue ser feliz, principalmente na igreja com o Senhor. E eu quero falar uma frase importante para você: aprenda com Jesus a se satisfazer em Cristo, a estar feliz em Cristo. Porque se você estiver buscando a sua felicidade nas coisas, nunca você vai conseguir ser feliz. Porque o mundo sempre estará apresentando uma coisa nova. Pergunta para o David aqui, para o Samuel, sobre celular. Celular de 2 meses atrás já está velho. Computador de 6 meses atrás já está velho. Porque é uma frenesia de renovação, de tecnologia, que a cada dia vai se mudando. Assim é o mundo da moda. A moda muda a cada 6 meses. E o mundo do cabelo? Fala isso, hein, Bianca? Todo dia a mulher quer um cabelo novo. Corta da outro, corta da outro, corta da outro. E Deus é tão misericordioso que ela corta, e Deus está sempre dando outro. Mas o prazer da mulher está no cabelo. Beleza. Eu vejo a Zé, a preocupação está sempre querendo renovar. Então um dia eu peguei lá e fui cortar para ela, né, Zé? Que besteira. Teve um homem que cortou o cabelo de machado? Vem cá, Zé. Isso é brincadeira, gente. Não vai cortar cabelo de machado, não. Só na internet que eles fazem isso. Mas o nosso prazer
estar em manter a nossa beleza, manter a nossa aparência, o nosso físico, e que esse mesmo prazer, o que eu quero usar com isso, esteja em manter a sua vida espiritual como um vaso bem cuidado para o Senhor. Você gasta quanto tempo para cuidar do seu cabelo? Você gasta quanto tempo na frente do espelho para se cuidar, para vir na igreja, para ir no shopping, para estar indo namorar, ou para estar indo numa festa? O que eu quero aplicar isso? Eu quero aplicar na vida espiritual. Procure também a gastar tempo com a sua alma. Porque um dia, assim como você quer estar bonita para apresentar diante do marido, do noivo, ou diante das pessoas, procure lembrar que um dia você vai se apresentar diante de Deus. E você precisa estar bonita. Porque assim como uma dona de casa tem o seu vaso e coloca no lugar de destaque, eu creio que um dia o Senhor vai levar a sua igreja para apresentar diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, em glória, e dizer: esta é a minha noiva, que guardou a minha palavra em seu coração. Aleluia. E vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Então, irmão, não deixe que a sujeira deste mundo venha entrar no seu coração. O seu vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. Seus pensamentos têm que estar limpos, seu coração tem que estar limpo, a sua alma tem que estar limpa diante do Senhor. Não permita se sujar por nada. E se você está aqui nesta noite e alguma coisa no teu coração tem te aborrecido, tem te entristecido, se alguma mancha, tem um hino que a gente diz: algo mais do que a neve, quer dizer, o vestido puro da noiva. Se tiver uma manchinha de chocolate lá, todo mundo vai ver: olha, caiu chocolate no vestido da noiva. Quem que cuida mesmo da noiva? É ser cerimonialista, né? A cerimonialista tem que ficar olhando. A única coisa que ela tem que fazer é cuidar da noiva. Quantas pessoas não pisam no véu da noiva? E ela tem que ficar preocupando, cuidando da noiva, para que ela esteja impecável. E assim também você tem que apresentar de uma forma impecável diante do noivo, que é Cristo. E eu gostaria de orar por você nesta hora. Se apresente diante do Senhor como um vaso na mão do oleiro. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos ter um momento de oração. Vai vir neste momento de louvor e nós vamos interceder por você, pedindo a Deus que Ele te dê força, te dê graça e que Ele limpe esse vaso. Já viu aquela dona de casa que pôs o vaso no porão e de repente ela se arrepende: esse vaso é muito lindo, ele tem que voltar para a sala. E que você possa dizer isso para Jesus: Jesus, eu quero voltar para a tua sala, Senhor. Eu quero voltar para o primeiro amor, Pai. Eu quero voltar a estar na tua casa, no louvor, na adoração, te servindo em espírito e em verdade. Eu não quero ficar no porão, mas eu quero te servir com alegria no coração. Coloque de pé, vem à frente, você que quer receber oração, e nós vamos te ajudar agora, em nome de Jesus.